Olá meninos, hoje uma das aulas mais importantes da literatura brasileira, nosso módulo 14, nós chegamos ao realismo. E o realismo traz talvez o maior gênio da literatura brasileira de todos os tempos, Machado de Assis. Existe a literatura brasileira antes e depois do Machado. E cá para nós, depois do Machado, ela não foi mais a mesma. Ela se tornou muito maior e muito melhor. Machado não só modificou tudo aquilo que estava acontecendo durante o seu tempo, como influenciou as gerações que se seguiram logo após. Dentro do realismo, existem algumas questões que são extremamente importantes nós trazermos à baila hoje, para que você possa entender. Você vai lembrar que nós trabalhamos as escolas literárias no Brasil a partir do Barroco. Depois veio o arcadismo ou neoclassicismo, e aí nós trabalhamos recentemente o romantismo. O realismo se opõe ao estilo romântico de ver a vida. Enquanto o romântico sonhava com o futuro e voltava-se para o passado, o realista vive o presente. Ele se concentra naquilo que ele está vivendo no seu tempo e procura tratar dos temas que lhe são contemporâneos. Por isso, alguns dados são importantes. Vamos lembrar que as questões históricas vão influenciar diretamente as questões literárias. Então, tudo aquilo que estava acontecendo na segunda metade do século XIX na Europa influencia diretamente o aparecimento do realismo lá e depois aqui. Portanto, o positivismo, o cientificismo, o darwinismo, o determinismo, que foram teorias baseadas nas ciências da época, vão se refletir aqui no Brasil, assim como já tinham se refletido na própria Europa. Esta era é a era da cientificidade. Então o homem passa a ver as coisas da arte de uma forma mais objetiva, ou seja, muito diferente do romântico, que além de idealizar o mundo, tinha o sentimento como referência baseado na subjetividade. Então as características que nós temos que observar para começarmos esse assunto estão aqui no quadro. O realismo, portanto, ele domina a segunda metade do século XIX, o romantismo dominou a primeira metade, e o cientificismo vai influenciar diretamente o realismo e o naturalismo, que virá um pouquinho depois. No Brasil, em 1881, no Rio de Janeiro, o genial Machado de Assis, o polígrafo, autor de poesias, de romances, de contos, de crônicas, de ensaios, Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele, na verdade, cria um cenário completamente distinto daquele que o público estava acostumado até então. Se vocês se recordam, a literatura romântica ela era diretamente ligada ou produzida para a burguesia. Personagens idealizadas, vilões e heróis e normalmente a predominância de finais felizes. Machado implode esse conceito. O mesmo Machado que outrora havia sido romântico. O grande nome do romantismo no romance brasileiro é José de Alencar. Mas o Machado vai se destacar mesmo como grande escritor de uma era, porque o realismo dele balança não só as concepções de vida, como também questiona o papel do leitor e como ele dialoga com esse leitor, fazendo o leitor refletir sobre quem ele é como ser e não mais como ter. Dentro desse conceito, a análise psicológica torna-se uma vertente na obra de Machado de Assis. Ela não é necessariamente uma característica realista, mas Machado vai fazer o romance muito maior, muito mais denso e profundo do que nós estávamos acostumados. Memórias Póstumas é uma obra impactante. O título Memórias já te remete a uma narrativa em primeira pessoa. A personagem central Brás Cubas, após a sua morte, torna-se um defunto autor e volta para contar tudo aquilo que fez e tudo que viveu, num tom cruel, cínico e repleto de profundidade psicológica. Mas esse é um assunto para daqui a pouco. Vamos primeiro ver as características realistas que foram importantes, inclusive como referência para o próprio Machado de Assis. Então, as memórias inauguraram o realismo no Brasil e as características gerais do realismo, que surgiu na França em 1857, uma obra muito conhecida, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, inaugurou o realismo lá. E em 1881, o Machado inaugurou o realismo aqui. As características: senso de observação. Para o escritor realista é fundamental ver para escrever, diferente do romântico, que imaginava e criava um cenário de acordo com as suas concepções de vida e de mundo. Critério social. Esta palavra é extremamente importante. O realista explora a camada social, os problemas sociais advindos do seu tempo. Eles estarão ali.
Sentido de presente. Conforme eu disse na nossa introdução, enquanto o romântico voltava-se para o passado e sonhava com o futuro, o realista vive o presente, ele vive o momento, o aqui, o agora. Nesse conceito, ele é extremamente objetivo, ele procura ser imparcial, se afastar da narrativa para problematizar tudo aquilo que a envolve. O realista, na verdade, não é um torcedor, ele narra com frieza, com uma certa distância que a objetividade exige. Por quê? Porque os sentimentos que predominavam nas obras românticas é substituído pelo racionalismo. A razão é a vertente e a referência para uma boa obra realista. E, finalmente, há uma forte preocupação formal. Machado é um autor ímpar e com uma capacidade extraordinária de escrever e uma forma muito formal de produzir essa manifestação escrita. Machado, como grande escritor que é, você vai encontrar na página número 4, fez inúmeras obras. Fez obras românticas, fez obras realistas. Entre as obras românticas destacam-se Helena, A Mão e a Luva e Yaya Garcia. Entre as obras realistas, a sua trilogia extraordinária, centrada em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Essas são 3 obras que talvez façam parte das melhores da literatura de todos os tempos. Se você observar na página número 4, eu coloco um pouco ali sobre a vida do Machado de Assis. E é interessante que Machado, além de ser a grande referência, conforme eu disse para vocês, para tudo aquilo que aconteceu depois na literatura, ele tem uma história pessoal muito sofrida, porque Machado lutou contra a gagueira, a epilepsia, a compleição nervosa, negro, extremamente humilde, pobre, e ele se tornou a grande referência da literatura. Era um autodidata, um homem que leu todos os clássicos possíveis, interagiu com eles e criou uma literatura única até então e a partir daí. Bom, agora tem alguns traços que nós temos que destacar e eu peço a gentileza que você os acompanhe comigo na sua apostila, na página número 4, que diz respeito à linguagem, à criação machadiana. Vejam lá, a primeira delas, Machado é o grande mestre do foco narrativo em primeira pessoa. Isso é muito importante, porque a maneira com que Machado passou a conduzir as narrativas em primeira pessoa surpreende, inova e encanta. 2 exemplos, Brás Cubas em Memórias Póstumas, Bentinho em Dom Casmurro. Como eu sei que vocês leram, fica mais fácil para vocês compreenderem a complexidade e a riqueza da narrativa em primeira pessoa. Ainda ali, embora tenha exercido com maestria também em terceira pessoa, é o caso de Quincas Borba. Sabe colocar-se no lugar de um hipotético narrador e vivenciar todos os seus grandes problemas, sobretudo os problemas de ordem íntimos, não é? São os problemas psicológicos. Machado fazia isso com maestria. O segundo traço que eu destaco ali, que é importante que você observe comigo, ainda como narrador, Machado é constantemente seduzido pelo impulso de falar sobre o próprio romance que está escrevendo. Isso se faz por meio da metalinguagem. Machado cria um ambiente onde o narrador dialoga com o leitor. Então é muito comum nas obras do Machado nós percebemos expressões como caro leitor, não tenha pressa, leitora, amiga, chegaremos lá, caro leitor, observe essa situação, leitor, fique atento, pois a partir daí tudo se modificará. É comum essa intimidade entre o narrador e o leitor. O nome disso é metalinguagem. Mas Machado não faz isso por acaso não. Ele faz isso com uma forma de instigar, de provocar, de trazer o leitor para si. Como as suas obras são densas, são profundas, os seus capítulos serão curtos, mas profundos. E isso exige uma atenção, porque a obra do Machado, ela se marca sobretudo pela reflexão. O leitor tem que sair diferente do que ele entrou. E ele tem que ter muita atenção para ele perceber todos os detalhes, porque é uma obra extremamente rica. Então, provocar o leitor foi uma estratégia que Machado encontrou para deixá-lo atrelado à sua narrativa, à sua obra. Ao contrário dos realistas, muito dependentes do esquematismo determinista, Machado não procura causas muito explícitas ou claras para a explicação dos personagens e situações. Quando um casal, 2 amantes, se encontram numa sala, com meia luz, rostos muito próximos, conversando baixinho, Machado não explica o porquê daquilo, ele deixa que o leitor deduza. E esse leitor muitas vezes vai ter um leve sorriso no cantinho da boca,
porque a malícia entra em ação e ele percebe o que está acontecendo ali. Ou seja, Machado não menospreza a inteligência do leitor. Ele o provoca e ele cria situações que o próprio leitor possa deduzir. Porque esse é o grande sentido da literatura. É um desafio constante entre o narrador e o leitor, segundo Machado, para que ele possa ter a compreensão máxima da obra e perceber todos os nuances que envolvem a mesma. Na sequência, diretamente ligado ao item anterior, é o princípio da causalidade. Foi exatamente por não explicar tudo que Machado não caiu na vulgaridade de um Aloysio de Azevedo. Aloysio, autor de Casa de Pensão, do Cortiço, do Mulato, detalhava de forma pormenorizada tudo, ou seja, o leitor não era convidado a deduzir, o leitor não era desafiado a pensar sobre, porque Aloysio colocava o leitor diante de tudo aquilo que estava acontecendo, nos mais acentuados e mínimos detalhes. Machado não faz isso. Machado provoca o leitor, ele o instiga por meio da metalinguagem. A frase machadiana é simples, sem enfeites. Os períodos em geral são curtos, as palavras muito bem escolhidas e não há vocabulário difícil. Com isso, ele consegue um máximo de expressividade. Bom, além do Machado trabalhar desta forma e com períodos curtos têm uma exigência muito grande sobre o leitor. Por quê? Porque são frases que não são longas. Então, cada período o leitor é levado a refletir sobre. Isso exige uma concentração muito maior, porque o leitor não tem aquela possibilidade de divagar e voltar para o texto. Cada palavra é escolhida de forma muito bem selecionada. Por quê? Porque ela tem um peso. Vocês vão lembrar que na nossa primeira aula aqui presencial, eu coloquei no quadro a palavra, porque é ela quem tem o poder, é ela quem faz com que tudo aconteça no universo da literatura. Então Machado sabe explorar muito bem o poder das palavras. Mas além das frases, dos períodos serem curtos, os capítulos também são curtos. Expliquei há pouco, porque eles são muito densos. Capítulos curtos cansam menos o leitor e fazem com que esse leitor continue ligado, atrelado à obra. Virando a página, por gentileza, na página número 5, outra coisa que eu coloco é a descrição. A descrição de objetos se limita ao que neles é funcional, ou seja, aquilo que tem a ver com a história que está sendo contada. O espaço é singelo, reduzido. As coisas descritas parecem participar intimamente do espírito da narrativa. Como Machado explora as personagens e não o ambiente, como ele prioriza as personagens e não o ambiente compõe a cena para aquilo que as personagens estão vivendo. Como exemplo que eu dei há pouco. Um casal numa sala, meia luz, os rostos muito próximos, conversando baixinho. O ambiente já possibilita o leitor a dedução daquilo que está acontecendo. Mas tudo é centrado na personagem ou nas personagens. As interpolações dos fatos, acontecimentos, recordações, reflexões também são comuns. A interpolação consiste no ato de se intrometer no assunto, algo que aparentemente desvia o leitor do tema do livro. É uma espécie de memória acidental, que vai se ajudando, que vai se ajustando, e o leitor vai, com o autor, compondo o plano principal do livro. Às vezes, essa técnica de retardamento é chamada de digressão. O que são essas interpolações ou o que é esta digressão? São os vai-e-vens da memória, esse ir e vir. Isso é muito comum. Pensa quando você está conversando com um amigo teu, um colega teu, sobre um determinado assunto. E à medida que a conversa vai indo, você se recorda de um outro assunto, que parece que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver com aquilo. E você coloca no assunto. A mesma coisa acontece com o teu interlocutor, ele também lembra de alguma situação. Então esses vai-e-vens da memória, muitas vezes atrapalham a leitura. Por quê? Porque exige do leitor atenção e faz com que ele crie essas conexões com aquilo que era dito, com aquilo que foi introduzido. É uma técnica muito interessante que, conforme eu disse, dificulta um pouco a leitura, mas traz mais riqueza à obra, porque tudo, absolutamente tudo em Machado tem relevância. Bom, uma das maiores características da prosa machadiana é a forma contraditória de apreensão do mundo. Machado, em geral, apanha o fato em suas versões antagônicas, porque Machado mostra como nós, seres humanos, somos contraditórios. E eu tenho um exemplo bem simples para você poder entender isso. Quando você está no carro com seu pai e vocês estão com pressa, o sinal está aberto e um pedestre atravessa a faixa bem devagar, aquilo às vezes irrita. Por quê? Porque você está com pressa, o sinal está aberto e é o pedestre quem está ali.
Quando você é o pedestre e um carro vem vindo e você faz a mesma coisa, você fica incomodado com o motorista, que é apressado, não está respeitando o pedestre. É um exemplo banal, mas é só para você entender que todos nós somos mais ou menos contraditórios. E o Machado percebe exatamente essas contradições. Quando me é direito, eu sou a favor. Quando me é obrigação, às vezes eu sou contrário. O estilo machadiano vai de fora para dentro, vai descascando os objetos, aparência atrás de aparência. Isso aqui é fantástico, porque Machado trabalha a aparência versus a essência. E nós, muitas vezes, avaliamos as pessoas pelo que os nossos olhos veem, por aquilo que é aparente. E, na verdade, nós só conhecemos a essência de uma pessoa quando nós passamos a conviver com ela. E, muitas vezes, nós confirmamos as nossas impressões ou nos decepcionamos com a nossa avaliação, de forma positiva ou de forma negativa. Machado explora muito bem isso. Por isso que os seus enredos, a construção das histórias, das personagens, sempre obedece uma sequência gradativa. Você não conhece a personagem logo de início. Você vai lendo a obra, você vai desenvolvendo a sua percepção e aí sim você vai conhecendo a personagem. Um exemplo vívido disso, a gente pode trazer aqui a Capitu. Capitu é uma das personagens mais complexas da nossa literatura. E desde o início, você não tem certeza sobre ela. E mesmo quando a obra é encerrada, você continua com dúvidas, porque nós somos assim. O ser é complexo. Capitu poderia ser uma ótima atriz, como poderia ser um ser verdadeiro. Na verdade, cada um tem uma forma diferente de ver a Capitu. Por isso que muitos leem Dom Casmurro, que é o assunto da nossa próxima aula, e até hoje não chegaram à conclusão se houve ou não uma suposta traição. Para terminar, a linguagem machadiana, ela faz uma espécie de tabelinha, de contraponto com estilos de outros grandes autores do Ocidente. Nem sempre Machado revela isso. Essa relação entre o texto de Machado e as frases, citações, capítulos de outros autores é a chamada intertextualidade. Outra coisa extraordinária, Machado de Assis. E é fácil de você perceber. Eu vou pegar uma personagem famosa de um livro famoso. Olha, o Antônio, nossa, esse Antônio, hein? Ele tem uma paciência de Jó. Na verdade, a intertextualidade aqui é com a Bíblia, porque Jó é uma das personagens mais conhecidas da Bíblia. E Jó foi muito reconhecido pela sua paciência. Então, quando eu digo que o Antônio lembra Jó, eu faço a intertextualidade, a ponte, para entender que o Antônio também é um indivíduo paciente. Nossa, aqueles dois apaixonados, meu Deus, que dificuldade. Aquilo lembra Shakespeare, aquilo lembra Romeu e Julieta. Me perdoe, o Shakespeare não vai aparecer, mas Romeu e Julieta vai fazer a remissão, vai ter a intertextualidade que eu citei há pouco. Porque quando se fala de Romeu ou de Julieta, esses dois nomes são muito famosos justamente porque quem deu vida a eles foi o Shakespeare. Muito bem, na sequência da nossa página número 5, eu coloco aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, a grande obra, a obra que realmente mudou a cara da literatura brasileira, e eu faço aqui uma síntese. Como vocês já leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nosso bate-papo vai ficar mais tranquilo. Por quê? Porque na página número 6, nós temos algumas passagens que eu quero destacar e onde nós vamos encontrar os capítulos curtos que eu citei há pouco e um pouco desse universo interpretativo machadiano. Se você observar, logo de cara, eu coloco aqui os capítulos. Se você observar, os capítulos são curtos, conforme eu te disse. O primeiro deles chama-se Ao Leitor, e os capítulos todos que eu coloquei aqui, eles estão na íntegra. Vejam lá, que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se esse outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10, talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que sairá, o que surgirá desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí, fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Vejam como Machado, em tão pouco, diz tanto.
Primeiro, ele faz uma autoironia, o Brás Cubas, sobre o livro que ele vai escrever após a sua morte. E ele lembra de alguns grandes escritores ocidentais, como Stendhal, Sterne, o Xavier. E aí ele diz que, citando por intertextualidade o Stendhal, que chegou a dizer que faria um livro para 100 leitores, Brás Cubas diz que talvez o seu terá 5 leitores. Olha a ironia, a acidez e a crítica. E ele diz, obra de finado. Muito cuidado aqui. Na verdade, Brás Cubas é um defunto autor e não um autor defunto. Ele já morreu e volta para contar tudo aquilo que viveu e que fez. Outra passagem muito interessante aqui é que ele diz que escreve para uma coluna muito específica. Ele não escreve para as 2 grandes colunas, nem dos graves nem dos frívolos. Ou seja, Machado escreve para o fino leitor, poucos leitores. Aquele leitor que não busca apenas aparências ou aquele leitor que deduz tudo e já sabe qual será o final. Não, não. Machado quer aquele leitor que viva a obra de forma surpreendente e que ele dialogue com a obra e que ele também reveja quais são os seus conceitos, quais são as suas posições e quem ele realmente é. Muito bem. E ele vai dizer isso agora. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião e o primeiro remédio é fugir a um prólogo longo e explícito. Ou seja, Machado não faz uma abertura longa, muito menos explícita. Ele provoca o leitor. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou que as diz de uma forma obscura, truncada, trancada. Consequentemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição dessas memórias, trabalhadas cá do outro lado do mundo, ou seja, após a morte. Seria nimiamente extenso e, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Fino leitor, pago-me da tarefa, se te agradar, e pago-me com um piparote, se não te agradar. Adeus. O que significa isso, gente? Ele escreve para o fino leitor, ou seja, menos pessoas entenderão a obra e terão a percepção verdadeira dela, porque a obra exige um mergulho. Não há como você mergulhar numa piscina e sair seco. É isso que o Machado entende de uma obra. Muitos caminhavam sobre as águas em outras obras, não se envolviam com ela. O Machado exige isso do leitor. E ele escreve para o fino leitor, que realmente é uma quantidade mínima, que é aquele leitor que pensa, que reflete, que raciocina, que inclusive muda a sua forma de viver por meio da leitura. E é interessante que ele diz que se agradar, ele se sente realizado, e se não, ele se diverte e segue a vida no além. Ele fala do óbito do leitor. Olha que coisa interessante como ele constrói esse capítulo. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto que o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. O primeiro é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, dado importante. Para quem acampa, foi o outro berço. O segundo é que o escrito ficaria assim mais galante e novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no início, no introito, mas no cabo, no fim. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Aqui nós temos o exemplo vivo da intertextualidade, né? Ele cita Moisés e cita o Pentateuco e compara com a sua obra, faz uma alusão à Bíblia. Por que Machado não explicita isso? Porque ele respeita também o nível de leitura do leitor. Aquele leitor que leu a Bíblia, que leu outros livros, que consegue fazer essa intertextualidade, ele abre a obra, ele tem uma visão muito maior da obra, porque ele faz essas conexões com outras obras, com outras personagens da literatura universal. Aquele que não as leu, que tem uma leitura menor, ele consegue entender a obra que ele está lendo, mas evidentemente ele não fará e não terá essa mesma ampliação da visão de mundo. Continuando, dito isso, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Vejo que ele era um homem forte, rijo e próspero. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Veja que quando ele ratifica 11 amigos, ele exclama, de novo, num processo de autoironia. Imagine, um enterro com 11 amigos. Mas essa exclamação é também um desafio ao leitor. E eu te pergunto, meu querido aluno, você tem 11 amigos? Agora, quando se fala de amizade, é aquela que exige fidelidade, confiança, cumplicidade, respeito, amor. Ou seja, nós temos muito poucos amigos. Talvez ele
fosse um homem rico. Mais do que os 300 contos, a quantidade de amigos verdadeiros, ou não. Tem um outro capítulo que eu destaco aqui, que é o capítulo 16, que é uma reflexão imoral. Bom, Brás Cubas, vocês leram a obra, se envolveu com várias mulheres. E todas elas, de uma forma ou de outra, viveram situações difíceis. Virgília, o seu grande amor, voltou para Lobo Neves, teve um aborto e ele não terminou com ela. Aliás, ele deveria ter se casado com ela. Mas o Brás Cubas era um jovem tão lento que a perdeu para Lobo Neves. Depois tornou-se amante dela. Marcela era uma jovem, uma bailarina sensual, esfuziante, e que na verdade contraiu varíola. Eulália, em Aloló, morreu precocemente aos 19 anos de idade. Ou seja, Eugênia era coxa, linda, mas coxa. Todas as mulheres, de alguma forma, padecem de algum mal, físico ou emocional. Mas é interessante quando ele descreve a relação dele com Marcela. É uma reflexão imoral, onde diz que Marcela o amou durante 11 meses e 15 contos de réis. Ou seja, Marcelo o amou enquanto ele tinha dinheiro que vinha do pai. Quando ele perdeu o dinheiro, o amor acabou. Aqui ele faz uma crítica direta às relações românticas, onde o casamento era uma forma de ascensão social. Machado muito crítico, muito irônico, muito sagaz, e a perspicácia dele também encanta o leitor. Machado é o autor de um humor refinado, é um humor mais corrosivo, é um humor mais irônico, não é aquele humor escrachado, debochado de outros autores. O capítulo a seguir, que é o 125, é um dos mais fantásticos da obra. E é interessante que, se você lê-lo da forma que é, primeiro título, Epitáfio. Epitáfio é aquela inscrição que vai no túmulo de quem é morto. E aqui, se você ler devagar, você vai perceber que mais parece uma oração do que um capítulo. Aqui jaz Dona Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade. Orai por ela. Perceberam o tom? Parece mais uma oração do que uma inscrição fúnebre, não é? E na verdade é um capítulo curto e denso, onde ele trata da morte de uma jovem de 19 anos de idade. O último capítulo que eu destaco aqui é o capítulo das negativas. Olha que coisa interessante. Machado era um autor que tinha uma visão de mundo negativa, pessimista, porque ele dizia que o ser humano tinha essa condição. E olha como ele escreve o último capítulo das Memórias Póstumas. Este capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade de um emplastro, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Se você observou essas 3 primeiras linhas, a palavrinha que mais se destaca tem 3 letrinhas. Não. Não, que indica negatividade, que representa pessimismo. Verdade é que, ao lado desses fatos, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. É uma coisa interessante que Machado entrelaça a obra Quincas Borba a Memórias Póstumas. Quincas Borba aparece em Memórias Póstumas e depois terá uma obra só para si. Ele já faz uma intertextualidade com a própria obra dele antecipadamente aqui nas Memórias. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e que, conseguintemente, que sai quite com a vida. Imaginará mal. Porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos e não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ou seja, Brás Cubas não deixou semente. Viveu a vida à exaustão, assumiu tudo que fez e tudo que foi, de forma cínica, conforme eu disse lá atrás, mas não deixou legado, não deixou uma semente, não deixou um filho. Acabou na mais absoluta solidão. Convido você agora para ir para a página número 18, página dos nossos exercícios, e aí nós vamos interpretar e resolver as questões que dizem respeito à obra do Machado de Assis. Então, já nos vemos com os exercícios. Voltei. Módulo 14. Sobre o realismo brasileiro, é correto afirmar: foi uma estética pouco significativa no painel literário brasileiro, pois ficou afastado dos problemas nacionais, questão bastante trabalhada pelo romantismo. Bom, essa é uma questão da UEL. É página 17, meninos. Teve grande influência do iluminismo francês, daí o aspecto libertário de alguns romances de nossos escritores realistas. Letra C.
Deu especial importância à questão cultural, buscando as raízes da cultura brasileira no folclore e nos costumes do povo. Letra D. Sua tendência a retratar a realidade com objetividade e imparcialidade está pautada nos postulados filosóficos e científicos que alcançaram grande popularidade no final do século XIX, como o positivismo e o darwinismo. Letra E. Embora na prosa houvesse um afastamento dos ideais estéticos do movimento romântico que o antecedeu, o parnasianismo, contraparte poética do realismo no contexto brasileiro, não conseguiu se desvencilhar dos sentimentalismos e de alguns traços proferidos do romantismo, como o índio ou escravo explorando-os com frequência. Bom, aqui a alternativa correta é a letra D, mas a gente precisa analisar as proposições. Na letra A, foi uma estética pouco significativa. Não, o realismo, eu disse para vocês, foi extremamente significativa. Por quê? Porque o realismo trouxe Machado de Assis. Então, mais significativo que isso, impossível. A letra B, teve grande influência do iluminismo. Não, na verdade, historicamente, nós estamos distantes. O iluminismo aconteceu no século XVIII, o realismo foi influenciado pelos acontecimentos científicos e filosóficos do final do século XIX. Na letra C, deu especial importância à questão cultural, buscando as raízes da cultura. Não, quem fez isso foi o romantismo. A letra D, que é a correta, retrata a realidade de forma objetiva, inspirando-se nos preceitos filosóficos e científicos do século XIX. Embora a prosa houvesse um afastamento dos ideais estéticos do romantismo, que o antecedeu, o parnasianismo, contraparte poética do realismo. Não. Parnasianismo e realismo coexistiram na mesma época, mas o parnasianismo não é a parte poética do realismo, são coisas díspares, são diferentes. O parnasianismo volta-se para um outro tipo de literatura inspirado lá no arcadismo, enquanto que o realismo tem uma busca social e um aprofundamento na figura do ser e não do ter. E a letra E, portanto, explicada aí. Correta D, para a gente marcar. Essa aqui, da UEM, e é uma questão bastante profunda, aliás, como normalmente a UEM faz nas suas questões somatórias. Assinar o que for correto em relação à obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e ao seu autor. A obra pode ser considerada a primeira na literatura brasileira em que os experimentos formais da prosa modernista foram testados. Como expressão artística do século XX, a narrativa revela a fusão entre elementos conservadores, como a presença de tipos e situações convencionais, herói versus vilão, e os aspectos marcadamente novos, especialmente no que diz respeito à linguagem irônica e ao estilo preciso e enxuto, com que o narrador elabora suas criaturas e ambientes. Bom, você já percebeu, a questão está incorreta, mas ela merece uma análise nossa mais profunda. Primeiro, que ela não é uma obra modernista. Primeiro, é isso. Segundo, ela não é a expressão artística do século XX. Terceiro, não há a fusão de elementos conservadores e a presença de tipos como heróis e vilões. Isso está errado. Porém, há uma coisa interessante. Ela realmente tem uma linguagem irônica, um estilo preciso e enxuto, e o narrador elabora as suas criaturas e ambientes a partir disso. A parte final está correta, mas a introdução completamente equivocada. 2. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-me com o piparote e adeus. Nós lemos essa passagem transcrita, inclusive. A narrativa abre-se ao prólogo ao leitor. A função dessa introdução é de desvendar o modo de construção da narrativa, revelando a preocupação do narrador com a organização metalinguística do texto, do discurso narrativo, e com a opinião dos leitores. O fragmento do prólogo, da abertura, acima transcrito, evidencia os modos como o narrador provoca o leitor, desconcertando-o. Na verdade, o desprezo e a ironia que se refere ao seu leitor podem ser entendidos como recurso para incitá-lo à decifração da obra. Perfeita, linda essa questão, acho que vocês entenderam, o papel da metalinguagem é exatamente esse. Virando a página agora, sim, página 18, a questão, a proposição 3. O capítulo 11, intitulado O Menino é Pai do Homem, pode revelar uma concepção determinista da existência por parte do narrador, pois a partir do título é possível entender que, conhecendo o menino Brás Cubas, já se conhecerá o adulto Brás Cubas. Assim pode-se afirmar que o narrador, apoiando-se em concepções cientificistas de seu tempo, procura justificar suas ações, acomodando-as cinicamente aos seus erros. Excelente questão, é isso mesmo. Porque, na verdade, o caráter já estava moldado. O adulto é apenas reflexo do menino. Um menino mimado, protegido e que sempre teve essas características de cinismo, de interesses, de parasitismo. Questão correta. A questão 4, capítulo interessante, esse daqui que é o capítulo 90. O velho colóquio de Adão e Caim.
é a referência às personagens bíblicas configurada à proximidade da narrativa de Machado de Assis. Aqui ele quer sugerir uma intertextualidade com a Bíblia, com o mito cristão ou humanitismo, descrito por Quincas Borba como forma de restaurar a humanidade dos seres perdida com o pecado original. No enredo bíblico, Adão castiga Caim com a morte pelo assassinato de seu irmão Abel. De modo semelhante, Brás Cubas induz Virgílio ao aborto como expiação da culpa pelo adultério, pois acredita que ambos tenham, como Adão e Eva, cometido o pecado original. Bom, a questão, apesar de citar a Bíblia e as personagens conhecidas dela, não tem nada a ver, ela está completamente correta. Aliás, se você lembra na Bíblia, logo no início, a questão já estaria resolvida. Na verdade, Caim matou Abel e não Adão matou Caim. E Brás Cubas, no caso de Memórias Póstumas, não induziu Virgília a um aborto. Então, errada. A questão, proposição 5. A dedicatória que aparece logo no início da narrativa, ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosas lembranças essas memórias póstumas. Confirma por meio de humor amargo a visão trágica da existência e o pessimismo, ceticismo machadiano. De certa forma, a dedicatória antecipa ao leitor o niilismo, a valorização do nada, da existência. Brás Cubas viveu e gozou a vida até a exaustão e encontrou o seu final, o nada. Lembra do capítulo das negativas? Não tive filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Questão correta. E a última, a divisão didática da obra de Machado de Assis, em duas fases distintas, romântica e realista, indica a ocorrência de uma ruptura violenta de suas características a partir de 81. Ou seja, é possível afirmar que somente após a publicação de Memórias Póstumas, o autor começa a se preocupar em definir caracteres e esboçar análises psicológicas de suas personagens, passando a observar, a descrever e a diagnosticar com intensa subjetividade o comportamento humano. Bom, a questão está incorreta, primeiro que não há essa ruptura violenta. O estilo do escritor, ele começa já com nuances e depois eles se confirmam. Machado não dormiu, romântico e acordou realista. Não, o realismo em Machado já veio gradativamente sendo apresentado. O final você sabe, a obra ela faz uma análise objetiva e não subjetiva. Não é a opinião do Machado que conta, mas sim a opinião da personagem. Machado, enquanto autor, enquanto escritor, ele está de fora e não interferindo naquilo que o ser humano é. Portanto, essa está incorreta para nós marcarmos. Vamos para as duas últimas? A questão número 3. Indique a afirmação incorreta sobre Machado de Assis. Outra questão interessante, se eu não me engano, essa questão é da Federal do Paraná. Memórias póstumas, observem só, a incorreta, meninos. Memórias póstumas de Brás Cubas, romance, papéis avulsos, contos, representam o ingresso do autor em sua segunda fase, certamente a mais importante do que a primeira. Verdade, a fase realista é mais importante, é muito mais reconhecida que a primeira fase, que foi a romântica. Nos anos 80 do século retrasado, adotou francamente os princípios filosóficos e estéticos do naturalismo, abandonando o idealismo romântico das primeiras obras. Bom, aqui tudo errado. Machado não teve nada com o naturalismo e também não teve romances românticos idealizados como os outros autores. Letra C, encontramos a nossa para marcar. No extraordinário romance em que adotou o ponto de vista de um defunto autor, o enredo é frequentemente interrompido por referências ao processo de composição do livro. Verdadeiro. E como é que é o nome dessas referências, dessas interrupções? Metalinguagem. Na sequência nós temos, tal como ocorreu em outros autores da época, parte de sua obra, antes de ser recolhida em livro, foi publicada em jornais, no caso romances, os capítulos na forma de folhetins. Correto? Os românticos fizeram isso, Machado também viveu essa mesma situação. Sua ficção madura não se opõe a serviço de causas históricas ou de teses científicas. Revela com precisão e ironia o que está por trás das situações e do comportamento humano. Exatamente isso. Machado quer dissecar o que está dentro de cada um, o seu caráter, e não apenas revelar aquilo que está fora, a sua aparência. E a última, para nós terminarmos, é uma questão da UEM. Vamos lá? Sobre a obra Memórias Póstumas e seu autor, aponte que for correto. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a personagem principal pretendia achar a fórmula de um emplasto que curasse todas as dores da nossa melancólica humanidade. Verdadeiro. Foi daí, inclusive, que adveio a doença do Brás Cubas, porque ele ficou tão obcecado por criar algo que curasse os defeitos, entre aspas, do nosso caráter, que ele apanhou um resfriado, que piorou, que virou uma pneumonia, enfim, que o levou à morte. Correta, portanto.
Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a personagem que dá nome à obra filia-se à filosofia chamada humanitismo, de autoria de Quincas Borba. Não. Na verdade, os dois se encontram, inclusive no encontro entre Quincas Borba e Brás Cubas, Quincas surrupia um relógio finíssimo e caro do Brás Cubas, que depois ele devolve. Mas aqui ele não se filia à obra do amigo. 3. A obra machadiana é um romance autobiográfico. A personagem relata a sua angústia ao perceber que seu amor por Marcela não é correspondido. Não foi isso que nós vimos nas Memórias Póstumas, não tem nada a ver com essa correspondência. Ele, envolvido com Marcela, sabia aonde estava realmente o amor dela por ele. No capítulo O Delírio, a personagem machadiana descreve os momentos que antecederam o seu suicídio. Conforme expliquei há pouco, né? E você lembra, por ter lido a obra, Brás Cubas não se suicida, não é isso que aconteceu. A 5ª, a obra machadiana reflete a condição humana. O narrador em primeira pessoa conta episódios de sua vida num tom cínico, pessimista e às vezes cruel. Perfeito. Isso aqui é Machado de Assis. E a última, Machado, autor da obra em questão, produziu narrativas de acordo com os modelos românticos, sendo que teve uma segunda fase em sua produção ficcional que o notabilizou como escritor realista. Verdadeiro. Portanto, estão corretas a 1, a 5 e a 6. Meninos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Nos vemos.